e esse é o 46º encontro de cravistas em quarentena. E é uma série que acontece todas as segundas-feiras, sempre às 16 horas. Vocês que estão aqui pela primeira vez são convidados a voltar. A cada semana a gente tem um tema geralmente relacionado ao cravo ou algo que o cravista adora. E sempre são convidados muito especiais, como a Yara hoje, que eu fico muito feliz que tenha aceitado o convite. É uma honra ter você conosco. Muito obrigado. E para quem se interessar por assistir a primeira parte dessa obra, né, a fantasia, ela está no episódio de número 30, peraí, 29, lá deste canal do YouTube que eu vou colocar no chat aqui agora. Então, no episódio número 29 tem o trabalho que o professor Edmundo e professor Yara apresentaram há alguns meses, talvez, né? Não me lembro a data. Creio que sim, por ser 29, já é o 46. Um trabalho excelente. Então, vocês estão convidados a voltar sempre. Yara, muito obrigada. É um prazer ter conosco de novo. E é com você. Eu agradeço também oficialmente agora o convite, estou muito feliz. Parabenizo todo esse movimento que você está fazendo desde o início, conversando em off com você. Eu acho, e agora vou dizer publicamente, que você tem um material fantástico. Não só nós pudemos nos conhecer, saber nesse país quem faz o quê, quem gosta de pesquisar o quê, né? Mas, assim, você tem na mão uma coletânea de saberes, de conteúdos que, olha, é uma coisa muito importante a ser preservada, divulgada, tá? São muitos volumes, tá? De uma coleção maravilhosa. Parabéns e obrigada por me convidar para eu poder fazer parte desse grupo tão legal. Então, gente, obrigada que está todo mundo aqui. Estou muito feliz, preparei com muito carinho e amor. Então, vamos logo ao que interessa. Nós vamos começar com Gregório de Matos, nosso grande poeta barroco. Todos estão vendo, certo? Então, baiano, tá? O nosso grande poeta barroco, maior de todos, talvez para muitos literatos o iniciador da poesia verdadeiramente brasileira, né? E bastante ferino e incisivo nas críticas que fazia ao clero, à burguesia, à política, né, do governo, a uma falsa nobreza, aos novos ricos, todos que circulavam ali em Salvador, não só Salvador. Ele morou muitos anos, 34 anos ele morou em Portugal, e aí, quando ele voltou, ele arrumou um trabalho burocrático, ele era advogado de formação, junto ao clero, mas não aguentou muito, foi demitido, porque, assim, muito virulento nas críticas, é uma obra maravilhosa. Eu recomendo a todos, tem muita coisa na internet, tá? E este poema, que é um soneto, né? 4, 4, 3 e 3, quando eu o ouvi e li pela primeira vez, para mim, aqui tem uma fuga. Vejam, eu queria que a gente experimentasse esse poema como se fosse mesmo uma fuga, e quando nós estivermos ouvindo uma fuga, nós nos lembrássemos desse poema, porque, vejam, o título faz referência a um evento que tinha acontecido em Salvador, que uma estátua do menino Jesus apareceu despedaçada, e todo mundo ficou desesperado, são os infiéis, e o Gregório de Matos, então, vai fazer esse soneto em razão desse fato, tá? Que foi achado o braço do menino Jesus. Então, o todo sem a parte não é o todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo.
Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo, em toda a parte, em qualquer parte fica sempre o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Então vejam que maravilha, que circularidade, que ideia que eu não apreendo racionalmente, como se fosse uma tese e uma antítese. Na verdade, o tempo todo ele está me dizendo que a parte é o todo e o todo é a parte. Eu não consigo ter uma outra maneira de apreensão deste poema, senão pela vivência da circularidade. Vejam, mesmo as rimas, né? Eu tenho o todo no primeiro verso, então A, B, B, A. Depois, de novo, todo, parte, parte, todo, A, B, B, A. Depois eu tenho parte, todo, parte, B, A, B e, de novo, A, B, A. Então, é sempre a mesma coisa que vem e volta, vem e volta. E esta é uma estrutura de fuga, né? Então, não sei se vocês já conheciam esse poema, mas eu vivo, neste caso, né, uma escuta de uma estrutura polifônica, de uma estrutura de fuga, e aí nós já vamos diretamente para a nossa fuga BWV 903. Então, ela faz parte da fantasia e fuga, talvez compostos em 1720, quando Bach estava em Köthen, tá? Tem uma história que não se sabe se é verídica. Em 1720, ele acompanhou o patrão dele, o príncipe Leopold, até uma estação de águas muito famosa na época, chamada Carlsbad, né, na República Tcheca ali. E na volta, quando isso era verão, o príncipe Leopoldo tinha problemas de saúde e na época eles recomendavam temporadas enormes, assim, meses nessas estações de água, e o Leopoldo levava um monte de músicos, levou Bach. 2 vezes ele foi para Carlsbad e as 2 vezes ele levou Bach e os músicos. Então, quando ele volta dessa segunda viagem, em 1720, ele encontra a Maria Bárbara, a esposa, morta. Ela já tinha sido enterrada em julho, 7 de julho, e eles voltam no final do mês. E aí dizem que ele ficou desesperado, né? Quem conta bastante bem essa história é o Spita, que é um grande nome nos estudos de Bach, né? no século XX. E talvez por essa razão ele tenha sido levado a compor uma obra não como um lamento, como um tombou. Tem esta possibilidade, mas assim, de uma espécie de um grande desafio para ele, porque é uma obra única, não tem no conjunto de obras de Bach outra fantasia tão desafiadora, tão assim enigmática, vamos dizer, como esta BWV 903. A fuga, então, vai ser precedida por essa extrema fantasia, que é muito mais que um prelúdio, é muito mais que uma tocata, tem um pouco de cada coisa, mas ela vai muito mais adiante. E quando chegamos na fuga, a primeira coisa no contraste entre uma e outra é a questão do metro. O ouvido imediatamente percebe um metro
muito mais tranquilo, né? Um compasso ternário que é sempre muito suave, muito redondinho, assim. Então, a fantasia não tem metro, às vezes tem, às vezes, e muitas vezes você não sabe, você não tem previsão nenhuma. Então, a experiência com a fantasia é muito radical. Então, a fuga vai ser um pouco mais assentada nesse aspecto, e mesmo em relação às tonalidades para onde Bach vai passear na fuga, são muito próximas, mais ou menos, né? A tonalidade principal Ré menor do que ele fez na fantasia, claro, né? Então, eu queria propor para vocês a escuta. Vamos ver se a escuta fica boa. A gente já testou, seria o Leonhard tocando a fantasia e depois a fuga. Eu acho importante, mesmo que nós nos concentremos na fuga, nós termos a experiência da fantasia para iluminar a fuga, certo?
dá vontade de falar de joelho, sabe? Porque uma coisa dessa, na verdade, a gente queria ficar calado depois, mas vamos lá, depois vocês vão ouvir. Lembrando do poema do Gregório de Matos, vamos. Primeira coisa, a fuga não é uma forma. A fuga é um processo, é um discurso que precisa do tempo. Diferente, por exemplo, de uma forma sonata, que eu, na exposição, já tenho mais ou menos, se não completamente, mas mais ou menos, uma ideia do que vai me interessar, se eu vou ser convencido pelos dois temas que são apresentados, enfim. Numa fuga, eu preciso do tempo até a última nota para o compositor me convencer que aquele discurso realmente vale a pena, que o compositor descobriu um bom sujeito. Então, aqui eu chamo de sujeito o tema, tá? A gente, na área de análise, especifica que, quando tratamos de polifonia, o melhor termo é sujeito, que seria originalmente o dux, chamado dux, que é quem conduz, e o contra-sujeito é o comes, que é aquele que acompanha. Então, o contra-sujeito não é algo contrastante, ele tem que ser uma continuidade do meu sujeito na horizontalidade, e ele tem que ser uma complementaridade, né, na simultaneidade. Então, é uma coisa muito difícil, faz parte, então, do inventio, né, dos preceitos da retórica, a capacidade do compositor de encontrar um bom sujeito, um sujeito que, desdobrado e desdobrando-se ao longo da peça, tenha esse poder de persuasão e convença de verdade o ouvinte. Então, por isso é muito diferente a escuta de uma fuga ou de qualquer procedimento polifônico, porque, ao mesmo tempo que eu sei que o sujeito é a parte e é, ao mesmo tempo, o todo, eu preciso, até a última nota, ir acompanhando esses jogos todos, esse jogo de ser parte, de ser todo, que o sujeito me propõe. Então, conselho sempre a gente olhar para o nosso sujeito e perguntar para ele qual é a musicalidade dele, qual é a proposta, termos métricos, rítmicos, harmônicos, as direções que ele nos propõe. Ele é a parte e ele é o todo. Tudo que acontece numa fuga parte do sujeito. Mesmo fugas duplas, triplas e quádruplas, com 2, 3, 4 sujeitos, os sujeitos 2, 3 e 4 já estão contidos no primeiro sujeito. Não tem a ideia de primeiro tema e segundo tema como numa sinfonia. Não é esse pensamento. Aqui é o desdobramento mesmo do nosso sujeito. Então, olha aqui, vamos olhar o nosso sujeito desta fuga. Então, ele começa com um cromatismo preenchendo a terça menor, Lá, Si bemol, Si be quadro Dó, que aí já é a assinatura dele, permutada, né? Si bemol, Lá, Dó, Si. E quando ele atinge um primeiro patamar, que é o Dó, ele estaciona a ascendência e ele vai fazer um ornamento, né? Uma bordadura, que já traz
para nós a ideia do contrassujeito. Uma inteira, duas metades, que é a figura curta também, a figura da alegria, a figura da energia. Tá, tá, ti, tá. Aí ele cai uma sexta, mi, fá, fá, sol, e ele podia repetir sol, fá, sol, certo? Fazer só uma transposição, mas aí ele quer atingir outro grau, sol, fá, sol, lá, si. Então, a ascendência vai com mais força dessas quatro colcheias até o si bemol, que é o ponto culminante das nossas forças no sujeito. E aqui, esta flechinha, lá, si bemol, me lembra que foi de onde eu parti. A primeira para a segunda nota já eram lá, si bemol. Aí a gente se pergunta, mas como que é um ponto culminante, sendo que eu já ouvi? E ele já me dá de cara esse desenho lá, si bemol. Aí eu olho todo o trabalho que ele fez de retroceder, partir do mi, né? Uma quarta abaixo a partir do lá, para construir esse caminho ascendente, super cuidadoso, para eu ouvir esse si bemol agora como ponto culminante, porque a partir dele eu vou ter a descendência do meu sujeito. Si, lá, sol, fá, mi, sol, fá, mi, sol, fá, mi, lá, dó, ré. Aí ele se encaminha para a cadência. Então, vejam, no início eu tenho uma indefinição do meu Ré menor. Lá, si, dó, si, dó, mi, fá, sol. Quando ele pega o si bemol que tem ali em cima, a letra Fi, que é o representante do nosso corte ou da nossa proporção áurea, né? Essa nota está exatamente na proporção áurea em relação aos 8 compassos do nosso sujeito. Então, quando ele chega nesse si bemol, ele começa a definir, se encaminhar para dizer estamos em Ré menor, certo? E aqui nós estamos com um sujeito que vai ter uma resposta tonal. Isso também é uma coisa bem técnica. Então, por que que ele começa, aqui eu já estou na entrada número 2, compasso 9, Ré, Mi, Fá, Sol, fazendo um intervalo de quarta e não de terça preenchida cromaticamente. Isto é uma acomodação, porque aí, voltando para olhar para o primeiro tema, é uma regra da fuga, não dos fugatos, tá? Mas da fuga é obrigatório, que quando eu tenho um desenho que está estruturado na quinta, Lá, Ré, a resposta tem que ser Ré, Lá. Eu tenho que estar nos pilares da minha escala de Ré. Então, o meu sujeito vai fazer o desenho Lá, circulado em vermelhinho, depois no compasso 4, o Sol, no compasso 6, o Fá, 7, o Mi e depois o Ré. Então, ele vai fazer Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, deixar claro que é essa quinta, Lá, Ré, que vai ser respondida por Ré, Lá, por uma complementação. Então, ele vai fazer esse ajuste Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Sol, e depois já ele está alinhado, né? Quando ele pega o segundo tempo, o Fá, vejam, o Fá já está quinta acima, certinho do Si bemol. Ele já resolveu. É como se num poema eu precisasse, vamos dizer, apenas de 10 sílabas, então eu vou contrair na alma, eu vou escrever na alma. Por quê? Porque não posso ter 11 sílabas. Então, essa é a ideia de uma contração ou de uma ampliação intervalar que eu preciso aqui para eu responder o Lá Ré com o Ré Lá. Então, ali mesma coisa. O Ré, aí no compasso 4 ele é repetido, Ré, depois Dó, Si, Lá.
E depois tem todas as entradas para vocês, tá bom? A gente não vai ver todas as entradas aqui, não é o caso, mas eu já fiz também para deixar pronto para vocês, porque eu espero que vocês usem esse material. Deixa eu passar agora para outra. Aqui tem que ser vai e volta, tá, gente? Aqui temos são 11 entradas, não couberam todas na mesma página, certo? Então, as cores nos inícios têm a ver com as tonalidades, as regiões tonais para as quais ele nos manda, tá? E tem eventos significativos, que são esses acordes, que são esses desenhos, né? Os desenhos de dor, os desenhos de lamento, que nós vamos ver aqui, como eles aparecem, em que momentos, tá? Então, continuando aqui, nosso PowerPoint. Aqui eu trago para vocês a estrutura geral. Opa, por que não foi? Aqui. Não se assustem, tá bom? Isso é para vocês meditarem uma hora que vocês tiverem vontade. Mas o que nos interessa aqui? Quais são as regiões? Então, ele vai vir Ré, depois vem Lá, claro, quinta, e é um quinto grau menor, aí ele volta para Ré, aí ele pega terça baixo, não é a relativa, isso é muito interessante, é Si menor mesmo, certo? Depois vem para Mi, aí você fala assim, nossa, Mi é quinta de Lá, e ao mesmo tempo vai ser terça menor de Sol, que Sol vai aparecer aqui. Então, depois vem Ré, de volta, Sol, que é o quarto grau, e de novo Ré. Então, aqui temos em Ré uma exposição completa. O que a gente chama de exposição completa? As três vozes entraram, né? Então, aqui a voz mais aguda, a intermediária e a mais grave. Aqui estão os compassos, tá? E nem todas as exposições precisam ser completas, como a gente vai ver aqui. Cada exposição, depois da primeira, só tem uma entrada de voz ligada a uma região tonal. Isso é muito, muito importante a gente ouvir. Estamos em Lá menor, temos um sujeito. Estamos em Ré de novo, mais um sujeito, e assim por diante. Então, primeira grande movimentação harmônica de Ré para o seu quinto grau, e depois chamo a atenção aqui para terminar uma movimentação quinta abaixo do Ré, que é Sol, Ré. Então, se visualizarmos o Ré no centro, a gente vai ter aqui quinta acima e aqui uma quinta de baixo para cima, terminando como se fosse uma cadência plagal. Tá? Aqui estão os chamados episódiozinhos. EP é episódio 1, 2, 3. A cada entrada, então, em seguida vem um episódio. O que são esses episódios? São momentos até de descontração do ouvido. Geralmente vamos ouvir sequências, né, chamados também de divertimento. Então são momentos em que o ouvido assim não precisa nem muito prestar atenção, tá? Porque as sequências são memorizáveis, são mais fáceis, vou ter ciclo das quintas acontecendo no meio das sequências, e ele usa também, o compositor usa para modular, né? Então as sequências são muito importantes também por isso. Aqui, muito importante, eu chamo a atenção, que depois nós vamos ver na partitura, esses dois momentos de um desenho arpejado muito diferenciado, que se repete aqui, antecedendo a entrada número 8 e apareceu aqui antecedendo a entrada número 5. Por quê? Porque
é a volta do Ré menor. Então, esses eventos aqui vão marcar, tá, esses sujeitos que voltam em Ré menor, porque vejam, também a questão da circularidade envolve a harmonia, né? Na fantasia, não, a fantasia foi embora, assim, a tonalidade de Ré menor foi para o espaço lá naquele momento do recitativo e vai voltar só no final. Aqui a fuga não, pela circularidade. Ele trouxe no meio destas outras, principalmente do si menor e do mi menor, que são inesperados, né? Porque o sol e o lá são esperados como modulação padrão, o si e o mi não. Então ele põe o ré. Então é isso que está dizendo essa linhazinha, essa repetição. Claro que transposta quinta acima, aqui, quando ela volta, tá? E essas ondinhas aqui, esses semicírculos, são o desenho do lamento. Tira, 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 tim, certo? Então, essas minhas soluções assim gráficas não são geniais, são muito até concretas, tá? Mas é uma coisa que é a única coisa que eu sou capaz em termos de imaginação gráfica. Aí aqui, muito importante, temos um cânone com o desenhozinho do tira, tira, ti, e em seguida duas falsas entradas de sujeito. Então, como se fosse um falso estreito. Ou seja, aqui a gente tem um desenvolvimento bastante grande, tá? Em termos de trabalho polifônico. Importante aqui também, nós vamos encontrar duas escalas cromáticas muito grandes, não são movimentozinhos, aqui e aqui. Justamente esta escala cromática descendente vai fazer com que a entrada do sujeito em Mi menor com um pedal de Si seja muito evidenciada. E aí, aqui eu chamo a atenção também para um procedimento muito caro aos contrapontistas, que é a retrogradação. A escala cromática, nas suas últimas 4 notas, na sua última terça menor, está já espelhando a entrada do meu sujeito, que é um cromatismo ascendente. Então, aqui ele já vai fazer essa ideia do espelhamento. Aqui, mesma coisa, essa escala cromática vai fazer com que essa entrada do sujeito em Sol, que é a exposição final, que também é completa, só que ela não é completa todo mundo em Ré, tá? Ela tem essa primeira entrada da exposição final, que é completa, né? Segunda voz, terceira e depois primeira, a primeira voz ainda está em Sol, nossa, é só aqui que a gente vai chegar no Ré menor. Tá? Então, vejam, para cada região tonal, uma entrada de sujeito. Isso é uma coisa bastante importante, tá? Com desenvolvimentos grandes aqui, antes de ir embora para Si, para Mi, e depois voltando para Ré, encaminhando para o final. Aqui nós temos, em relação aos 161 compassos, a proporção áurea retrogradada, porque a parte maior está aqui, em relação à parte menor. Então, aqui na volta do Ré, a gente tem o corte áureo. Aqui, nesta exposição em Lá menor, temos também a seção áurea em relação ao episódio 2, e o tanto que o meu sujeito
usa como compasso, como tempo, também retrogradada. E aqui, na exposição inicial, que é completa, eu tenho a proporção áurea, a parte maior, aqui original, a parte maior antes e a parte menor depois. Então, isso aqui depois vocês vão... Aqui só esqueci de falar que tem a peroração, que é esse último momento em que o sujeito volta na oitava mais aguda de todas, preparado pela penúltima entrada, que é o Lá mais grave de todos. Então, essa ideia aqui é de bastante intensificação do discurso. Tá? E agora vamos ver rapidinho nas partituras. Na partitura, o que... aqui, pronto. Tudo isso que a gente falou. Vejam, aqui temos em vermelho essas ondinhas, essas ligaduras, o contrassujeito fixo, de uma certa maneira, ele vai estar percorrendo a fuga inteira. Então, ele é um elemento também de redundância, ele já estava contido, como a gente viu, na apresentação do sujeito, ele é inteiro composto por tá, 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 tá. Ele é uma escala de sétima, ré, ré, mi, fá, fá, sol, lá, lá, si, dó. Aí temos aqui, nessa estrelinha alaranjada, a entrada número 2, e chama atenção, que eu acho que para os intérpretes vai ser bem importante, quando ele atinge o ponto culminante, aqui, por exemplo, o compasso 13, na resposta, tem um trinado, esse que está circulado em verde. Então, assim, está claro que ele quer que esse seja o ponto em que a energia chega ao máximo e depois ela vai arrefecendo, ela vem caminhando para um repouso. E é interessante reparar que as escalas sobem e descem, né? O nosso contrassujeito, esse principal, porque eu vou ter contrassujeitos livres também. Posso ter numa fuga tanto contrassujeitos fixos quanto livres. Então, ele vem ascendente ou descendente. Depois temos aqui, no compasso 19, a terceira entrada, de novo no 23, o ponto culminante com um trinado. E aqui, no último sistema, compasso 27, começa, então, o primeiro episódio, o divertimento. Então, vejam como vai estar tudo já dentro do nosso sujeito. Quando a voz intermediária faz si, dó, ré, mi, uma quarta justa, eu me pergunto, de onde vem isso? Claro que já está aqui no meu sujeito, si bemol, lá, sol, fá, que foi diminuído, sol, fá, mi, ré. Viram as quartas, primeiro em semínima, si bemol, lá, sol, fá, e depois diminuídas para cocheias, sol, fá, mi, ré. Então, ele vai fazer várias combinações de si, dó, ré, mi, sol, dó. Sol, dó é uma quarta, certo? Aí passamos para a segunda página. Aqui ele intensifica. Toda vez que virmos, já sabemos que é o nosso contrassujeito principal. A mão esquerda vai juntar duas vozes e vai fazer as quartas em terças, né? E dali ele vai derivando também outros desenhos. Então, a gente vai ter esse desenho no compasso 36, si, lá, sol, fá, mi, ré, sol, fá, sol, dó. Fá, mi, ré, dó, si, lá, tati, tati. Então, aí ele vai fazendo sequências, tá? E aí temos a entrada número 4 aqui no compasso 41. E nesta sessão de exposição número 4, ali no compasso 46, vai aparecer pela primeira vez o desenho do lamento. Fá, mi, ré, dó, certo? Que é um elemento
importante, descendente, vai lembrar o cromatismo, ele não é todo cromático, claro, ele vai misturar segundas maiores e menores, mas a característica dele descendente é bastante marcante, ele se sobressai, e logo em seguida vai aparecer, que está destacado em amarelo, no compasso 49, o primeiro grande desenho de arpejo. Vejam, se a gente se lembrar, nossa, não tinha aparecido arpejo para valer. E sempre pergunta, de onde vem esse desenho de arpejo? É claro que eu vou ter as estruturas de arpejo já no meu sujeito, preenchendo terça, lá, si, dó, e depois o salto de sexta para o mi, que vai preencher uma terça com sol. Enfim, a ideia do arpejo já está contida em qualquer escala também, né? Se a gente for pensar. Mas vai ser importante porque vai ser uma quebra dentro de um contexto de tanto grau conjunto, e ele vai reaparecer como muito importante. Aí chamo atenção para esse desenho aqui, que é um acerto, vamos dizer, que ele fez entre ser arpejo e ser grau conjunto. Vejam, si, ré, mi, sol. Então, eu tenho terça menor, grau conjunto, terça menor. E esse desenho, nesse último compasso, vejam, vai ganhar densidade, porque vai ser trabalhado nota contra nota, significa as duas mãos tocando os mesmos valores, né? E ele vai evoluir depois para o compasso 57, vejam, ele vai intensificando o final desse episódio número 4, para justamente quando chegarmos no compasso 60, ouvirmos a entrada número 5 do sujeito, lá, si, dó, si, dó, certo? Então, a entrada número 5 foi preparada com um material especial que começou nos arpejos, evoluiu, cresceu com esse desenho, tá? E aí entramos com fé e vontade nessa entrada número 5, que nos traz de novo a tonalidade de Ré menor, por isso, né? E aqui temos um cânone com o nosso desenho do lamento. Na cabeça do compasso 54, ele vai fazer 64, desculpem, Sol, Lá, Si, que é justamente Si, Lá, Sol, Sol. E ele vai imitar depois a oitava. Então, é um elemento muito importante de características de desenvolvimento que acontece em um episódio. Enquanto isso, vejam, tá acontecendo o tempo todo, tá? Aqui no último sistema temos o nosso falso estreito. Vejam, a voz superior tem dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, sol. E depois a voz intermediária vai responder a quinta, sol, lá, si, dó, ré. Mas é só o início do nosso sujeito. Nós não temos de verdade um estreito. E isto também prepara a entrada número 6, que está em Si menor, tá? Então, vejam, todos esses procedimentos, o cânone e esse falso estreito, vão dando mais intensidade ao discurso, e cada vez que o sujeito volta, ele volta mais assertivo, mais voluntarioso, vamos dizer. Então, nesse episódio 6, nessa entrada número 6, vejam o que ele vai fazer. Ele já vai desenvolver o sujeito. Fá, fá, sol, sol, lá, sol, lá, dó, ré, mi, ré, mi, fá. Em vez de fazer sol, fá, mi, ré,
ele já vai desdobrar daqui, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré, o meu motivo, o meu desenho do lamento. Tá? Então, ele desenvolve o sujeito. E aí, sobre o nosso contrassujeito, tá, 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 ele vai fazer a nossa escala cromática lindamente. Olha, lá, sol sustenido, estou aqui no terceiro sistema, sol, fá sustenido, fá, viram? Então, aqui chegamos à sétima entrada, em Mi menor, vindo de uma grande escala cromática, que então vai fazer, nos últimos 4 semitons, o espelhamento da ascendência cromática do nosso sujeito, isso é importante a gente lembrar. E, finalmente, aparecem os primeiros acordes. Então, vejam como ele vai trazendo aos poucos, ele vai intensificando os elementos, né? Ele tem uma circularidade proposta já de partida, porque é uma fuga, mas, ao mesmo tempo, ele vai construindo uma direcionalidade em função desse adensamento do discurso, mais elementos, mais vivências de tensão ou de expectativa vão sendo criadas. Então, esses acordes aqui no compasso 94 vão ser importantes, eles vão reaparecer mais 2 vezes, e aqui, então, volta aquele desenho do arpejo que nós já vimos, né, na entrada número do 3 para o 4, né? Então, aqui vai ser do 4 para o 5, desculpa. Então, aqui ele vai fazer praticamente a mesma coisa, com um compasso a menos só, tá? Esse episódio está transposto, prepara a entrada número 8, com o pedal de sol, a entrada número 8 está de novo em Ré menor. E aqui temos, só para lembrar, o desenho de novo das quartas, tá? Si, lá, sol, fá, mi, ré. Aí o sujeito, ele continua, mi, lá, dó, ré, se eu quiser. Ele cruza vozes, mas ele desenvolve também, porque ele faz si, lá, sol, fá, mi, ré. Aí o soprano, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi. Então, viram, tudo isso ele está derivando, ele está trabalhando o ouvido na ideia da repetição, que nunca é igual. Aí temos todo aquele episódio que está, de uma certa maneira, sendo transposto, e uma nova escala cromática sendo construída aqui no 128, si, lá, bemol, sol, com as quartas, si, dó, ré, mi, lá, si, dó, ré, sol, lá, si, dó, preparando a entrada número 9, que estamos em sol menor, então aqui começa já a parte final, com o grande pedal em ré, né? E lá embaixo, no último sistema, a entrada número 2, que é, vejam, o sujeito 9, ele também vai ser desdobrado, ele tem, no compasso 135, também acordes, no compasso 139, também acordes. Então, ele vai, conforme ele vai andando, ele vai retomando, vai resgatando materiais que ele já colocou, só que com uma outra ideia de intensificação, né, de levar mesmo a entrada desse Lá, que é a entrada mais grave de todas, a penúltima. E aqui, mais uma vez, o nosso desenho do lamento. E, finalmente, a entrada número 11, no Lá mais agudo de todos. Depois, um pedal Lá e terminando aqueles acordes que nós já tínhamos ouvido várias vezes, várias não, 3 vezes. Vem mais
densos ainda, e o nosso contrassujeito, tá, 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 na mão esquerda dobrado em oitavas. E, como penúltimo compasso, ele vai relembrar a fantasia. Claro, essa grande escala em fusas veio da fantasia, né? E se a gente quiser que o sujeito termine bonitinho, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi, aí lá no meio dessa grande escala tem um lá e depois um dó, ré, certo? Se a gente quiser, mas nem precisaria, isso já está posto, né? Aí, só de novo, essa estrutura para a gente entender, isso tem que ser visto, ruminado, meditado com calma, tá bom? Para quem se interessar. E eu só queria chamar a atenção de vocês para procedimentos de contraponto tão impressionantes, que ele faz o que a gente chama de contraponto, contrassujeito invertível. Esse termo parece esquisito, mas é o termo técnico. É quando um contrassujeito ele pode aparecer tanto acima do meu sujeito quanto abaixo. Então, é um quebra-cabeça na coisa dos intervalos, que tanto faz se o meu sujeito está em cima ou está embaixo, eu consigo manter o perfil do meu contrassujeito. Então, isso a gente chama de contrassujeito invertível, que é o caso aqui, por exemplo, da entrada 9, o meu sujeito está embaixo e o meu contrassujeito está em cima. E a entrada 11, o sujeito está em cima e o contrassujeito está embaixo. Claro que aqui tem as transposições, porque a região tonal é outra, né? Mas então, isso é uma coisa muito intrincada, muito difícil, né? E que ele faz assim, com o pé nas costas. E ali, na entrada número 7 e na 9, eu quis chamar a atenção para um dos outros milhões de procedimentos, mas que aparece. Gente, já tá, tudo isso já está nas invenções a duas vozes. Já está na invenção número 1 em Dó maior, tá bom? Então, aqui, vejam, ele vai fazer esse desenho Lá, Sol, Fá, Lá, 3 graus conjuntos para baixo, salta, terça. Aí, olhem na entrada 9, ele vai fazer o retrógrado e a inversão. Então, eu tenho Dó, Mi bemol, começo com um salto e depois eu desço 3 graus conjuntos, certo? Aí o segundo tempo vai ter o desenho Sol, Lá, Si, Lá. Só grau conjunto, acende e volta. O espelho dele, mudança de direção, Si, Lá, Sol, Lá. E aí o terceiro tempo repete o desenho do primeiro tempo, tá? E aí, então, aqui embaixo, um resumo, a ideia da grande quinta, Ré, Lá, a exposição completa fez 1, 2, 3 sujeitos, depois eu vou para Lá, uma exposição em cada tonalidade, e depois a outra grande quinta com a exposição completa, Sol, Ré. E aí as relações que o episódio de arpejos que acontece para entrar a quinta vez do sujeito acontece para entrar a oitava vez. E depois, os desenhos de episódio que acontecem na entrada 7, acontecem na entrada 9 e acontecem na entrada 11. Então, eu sei que eu despejei um monte de coisas, mas qual é a minha intenção? Que a gente ouça a fuga sempre como uma unidade que vai se desdobrando, né? A ideia de um leque, né, ou de um tecido plissado, pli é dobra, né? Ele vai sendo aberto e aí aos poucos, por isso eu dependo do tempo. Eu não consigo saber que potencialidades tem naquele sujeito
e que surpresas e que maravilhamentos o compositor vai me proporcionar quando ele desdobra essa ideia. Então, eu levantei alguns procedimentos, esse material todo vai estar disponível para vocês. A Beatriz já tem, a gente pode pôr no Face, pode pôr no Instagram, onde mais vocês quiserem, porque a ideia é que, aos poucos, essa vivência específica que a fuga tem, né, habite a nossa escuta. Isso é o mais importante. E que, voltando ao poema do Gregório de Matos, eu pegando uma parte que seja um episódio que não tem um sujeito, não tem importância, eu vou ter o todo. Porque se eu arranco esses pequenos compassos, ele vai puxar o todo para mim. Eu vou entender o sentido desse episódio quando eu me lembrar, quando eu tiver relacionado com o todo. Ou eu pego um outro sujeito, arranco, ele traz o todo. Então, se a gente puder ler o poema do Gregório de Matos como uma fuga, e ouvir a fuga como o soneto do Gregório, a gente vai ter essa vivência plena, dessa escuta maravilhosa que é única. Né? Depois que a gente partiu para a ideia de tese, antítese, desenvolvimento, conclusão, mudou tudo. A gente perdeu essa vivência tão única de um tempo circular, que é completo, mas que não se dá na imediatez, que eu preciso do desenrolar do tempo para eu ter a vivência plena. Então, gente, obrigada. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa maravilhosa obra, dessa coisa assim. Como eu falei, depois de ouvir, é de joelho que eu queria falar sobre ela, tá bom? E estou aberta a perguntas, o que vocês quiserem. Maravilhosa obra, maravilhosa Yara, maravilhosa aula. Obrigado. A Yara fala com tanta paixão e a gente também é tão apaixonado por essa obra de Bach, por Bach no total, que completa o pacote maravilha, Yara. Muito obrigada, viu? Nada. Muito obrigada mesmo. Olha, Mahler falou que o milagre da polifonia de Bach é algo sem precedentes, não apenas para sua época, mas para todos os tempos. Não sou capaz de traduzir em palavras tudo o que tenho aprendido e continuo aprendendo com Bach. Naturalmente, como uma criança sentada aos seus pés, pois o meu jeito inato de trabalhar é baquiano. Lindo, né? Paixão eterna de muitos por Bach. Tem gente que fala que Bach é Deus, eu acho que Bach é Deus. E eu gostei muito do que você falou do lugar, que você falou que a fuga é um processo, viu, Yara? Um processo que precisa de tempo, né? Por isso o Bach é tão hipnótico. Quando a gente vai estudar as fugas, esse ciclo, né, sem fim, faz com que, quando você vai estudar uma fuga, você não quer sair do instrumento, você quer passar dias e noites estudando. É realmente maravilhoso. Muito obrigada. Excelente aula. Agradeço. Se quiser falar, fica à vontade para abrir Yara, o microfone. Yara, é sempre um prazer ouvi-la. Obrigada, querida Edmundo. Então, e só uma coisa, eu não sou intérprete, né? Mas o tempo que eu estudei, sempre os professores falavam assim, realça o sujeito. Aí você vai estudar o cravo, você vê que não dá para o seu dedão fazer mais forte e tal, né? Lá no miolo. E aí, aos poucos, você vai se dando conta que não precisa realçar. O compositor sabe quando ele deve ser, o sujeito tem que ser ouvido na superfície, quando ele é pressentido, quando o cotovelo dele aparece assim, em cima da água, e depois ele de novo afunda. O compositor sabe.
em que momentos ele tem que emergir, depois submergir. Né? Para a gente, sim, para a gente que estuda, tem que cantar enquanto toca as outras vozes, né? Tem, claro. Aí o ouvido abre aquele espaço. Mas essa história que antigamente, quando eu era mocinha, que estudava, o professor falava, tem que tocar mais forte. Eu não sei. Eu estou sendo muito ousada falando isso para vocês que são intérpretes, mas... Mas ao cravo, quando a gente entende as vozes e define devidamente bem as articulações, soa o que tem que soar, né? A questão é entender isso, que é muito importante. E assim, tem presenças que são eficazes, mas que não são explícitas. Então, muitas vezes o sujeito tem presença, ele compõe o todo, mas ele não precisa ser explicitamente ouvido, né? A gente tem que lembrar que há qualidades diferentes de presenças. Né? Senão ele colocaria sempre no soprano ou no baixo. Não, que isso, né? Isso me remeteu a lá, 1977, quando eu te conheci. Janete também. Janete foi antes. Você estudando cravo, hein? Eu não esqueço. Eu queria só lembrar uma coisa interessante que talvez possa passar despercebido em relação ao que você falou do si bemol, eventualmente com relação ao ré, e a gente está sempre pensando esta obra como uma obra em ré menor, uma obra complicada na sua gênese, à medida em que a gente não tem um manuscrito autógrafo, não é? Isso criou um problema muito grande. As cópias que sobreviveram, elas são de diferentes épocas, e as primeiras cópias dizem, as que estão aí, elas não continham a fuga ainda, então era só fantasia cromática. Isso, de certa maneira, explica muito claramente, ao meu ver, o fato da suposta armadura da obra não ter o si bemol para definir o ré menor, não é? Mas o modo de ré, talvez, e, ademais, o fato que a fantasia ela está mesmo no chamado genus ou genus cromático, não é? O gênero cromático, diferentemente da fuga, em que ela já traz o si bemol, né, com a armadura definida, para um tom de ré. Quer dizer, isso também mostra, ou não, quer dizer, eu ainda não tenho tão claramente na minha mente, se a obra é realmente fantasia cromática e fuga, ou se ela foi por um grande período somente fantasia cromática e por alguns anos mais tarde, como a cópia de 1730, traz a fuga. Então, a gente... Ok, talvez seja importante, talvez não seja importante, mas o que é bom, a meu ver, é que isso me permitiu, por muitos anos, tocar em concerto a fantasia cromática sem a fuga. E algumas pessoas estranharam quando eu a toquei assim, e eu sempre dizia, olha, primeiramente é dito que a fantasia cromática ela não foi escrita com a fuga e que a fuga veio depois, mas nós temos autógrafo que confirme isso. Yara, parabéns, você é maravilhosa. Obrigada. Em 1730, né, Bach, em Leipzig, fez de novo um trabalho sobre a fantasia, e aí pode ser, né, porque são 25 cópias que temos. Mas e se a gente 1730, né? Bem mais tarde, talvez. E se imaginar o Krebs, que tem cópia do Krebs, que foi aluno dele e que estudou com ele em Weimar, quer dizer, no período anterior a Köthen, de 1717, é muito cedo. Então, a gente está pensando que a fantasia seria de que época? 1720? Ufa!
de 1720 para 1730, meu Deus, são 10 anos de muito acontecimento, que também complica muito a nossa história, quer dizer, nossa não, a dos musicólogos, né, que gostariam de entender melhor. Mas o que é muito bacana é que, como você mesmo falou, é que é uma obra especialíssima, ela é única e ela é uma explosão de emoção mesmo. Yara, o Pedro Henrique, em algum momento, aí, há alguns minutos, perguntou o que você quis dizer com voluntarioso. Pedro Henrique, você pode explicar? A ideia é que, assim, o sujeito entra se impondo, assim, tem para ele uma estrutura de nota pedal, de desenhos que se intensificam, que você parece que está acelerando o seu discurso para entrar o sujeito. Aí ele entra assim, ou seja, ele tem diferentes personalidades, vamos dizer. E nessas entradas, principalmente nos ré menores ali, ele entra para todo mundo ver assim, estou entrando. Né? A nota pedal é um evento muito importante de realce. Então, nesse sentido, assim, de uma entrada que foi preparada. Então, quando ele chega para valer. O ouvido esperou. Obrigada, Yara. Cissa, você com seu microfone está desligado? Quer falar? Eu? É, porque seu microfone está aberto, eu achei que você queria falar alguma coisa. É porque eu parabenizei e desliguei o microfone. Mas, já que, sem querer, eu vou falar, né? Muito obrigada, Yara. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas cópias que você começou a falar aí, não completou, de 1730. Então, nós temos, até agora que os musicólogos contaram, 25 cópias de vários alunos e amigos, né? Mas nenhum manuscrito. A mais antiga, vamos dizer, está datada de 6 de setembro de 1730. Mas junto com a fuga, né? Junto com a fuga. Junto com a fuga. Porque aí, quando ele retrabalha, ele retoma a fantasia, parece, pelo que dá a entender, em Leipzig, que aí ele juntou o par. Mas isso são suposições. Tá? Então, o Forkel, por exemplo, o Forkel, no livro dele, 1802, ele já fala das duas, da fantasia e da fuga. Mas também em 1802, claro, é bem mais para frente, né? Uhum, Mas, às vezes, e nos BWVs, a fantasia sozinha está como 903A. Quando você procura 903, já vem o par. Que interessante. Yara? Oi. Me permita só instigar algumas coisas, mas a questão do BWV mesmo. O BWV foi um catálogo para o Schmieder, né? O Schmieder que faz isso no final do século XIX, é isso? Não me lembro agora com certeza. Bem, de qualquer maneira, é uma catalogação que apareceu, que foi referência, que é referência à obra de Bach. Hoje em dia, nós estamos com essa figura incrível do Christoph Wolff, que está revendo também, junto com um corpo de estudiosos, não é, de especialistas do Bach, então está revendo a catalogação do Schmieder, esse BWV, da antiga Sociedade Bach.
Então, é interessante, eu acho bacana você lembrar isso, que é 903A, mas, por outro lado, alguém Não deu fiz esse nada. porque 903 foi alguém que deu, o Schmider que deu, não é? É a mesma história do Forkel. O Forkel teve acesso à fantasia cromática pelo Wilhelm Friedman, pelo filho. Isso. Não é, quer dizer, complicado. E ele recebeu do Friedman já com a fuga. Então, e que também era um manuscrito, quer dizer, que era uma cópia, que não era um autógrafo. Então, é um enigma mesmo. Agora, o penúltimo compasso, que faz aquela subida em fusas, eu acho que ele está se referindo à fantasia. É o ímpeto, né? O ímpeto do o gesto da retórica. Isso, o que é aquele Ré menor que explodiu na fantasia, né? E que ficou tão... Exacerbação. Puxa, que bacana, Yara. Eu quero ver o que você vai fazer com a oferenda musical Richard Cara Três Vozes. Eu estou estudando isso há muitos anos e eu vou tocar para que você analise com muito prazer. É um desafio para mim também tocá-la, mas eu sei que como construção também é de uma dificuldade ímpar. Parabéns, Yara, eu sou seu fã. Eu também sou sua fã. Obrigada. Obras a três vozes, muitas vezes, são muito mais difíceis que obras, ou fugas, quando eu me refiro a obras, eu estou dizendo fugas. Fugas a três vozes são mais difíceis que fugas a quatro vozes, e mesmo a cinco ou seis vozes, uma vez que a três vozes se trabalha independentemente as linhas, o que torna a dificuldade mais complexa. Enquanto que a quatro ou cinco vozes, óbvio, as coisas vão se tornando em acordes, em blocos, então, tecnicamente, isso facilita. Senão, então, não é o número de vozes que dificulta, mas é o pensamento da linha do sujeito. Eu acho isso. Você não acha, Yara? E ela continua virtuosística, né? Ela pega da fantasia a ideia de que começa um movimento de semicolcheia e aí, assim, dispara, vai semicolcheia até o fim. Ela continua virtuosística e tendo as três camadas de vozes. Isso que é muito difícil. E é isso que você falou mesmo, uma fuga 4 a 5, ela fica mais blocos, né? Ela é menos linhas virtuosísticas no meio. E o próprio andamento também já vai obrigar, né? Uma coisa um pouco mais sossegada. Bom, Yara, temos aqui o comentário da professora Helene Young, dizendo que gostou, muito didática, e espero que todos consigam aproveitar bem as informações que você ofereceu generosamente. Obrigada. O prefácio que a Cecília Meirelles fez para uma das primeiras traduções em português do livro do Rilke, que a Cartas ao Jovem Poeta, nesse prefácio a Cecília Meirelles diz o seguinte: a nem todos foi dado o dom ou o talento ou a capacidade de nadar no rio, mas a muitos foi dada a capacidade de sentar na beira do rio e admirar e entender o nado dos que estão lá. Então, eu sou essa pessoa que está aqui sentada à beira do rio, vendo vocês nadarem tão lindamente, tá? Então, o que eu puder colaborar com vocês sempre, para o nado de vocês ficar cada dia mais lindo, mais maravilhoso, por favor, me chamem. Tá bom? Que lindo! Excelente palestra. Eu agradeço, Beatriz, Edmundo, que lançou a primeira pedrinha, Beatriz, que fez esse grande lago acontecer, né? E todo mundo que está aqui, que
ficou esse tempo todo atento. Obrigada mesmo. Fico muito Obrigada, feliz. Yara. E Obrigada o a que todo mundo que precisarem, se forem compareceu. estudar e quiserem algum esclarecimento, eu vou ter sempre o maior prazer. Ai, além de tudo, é Tá? generosa. Obrigada. Obrigada. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Obrigada a Tchau, todos. Voltem gente. sempre. Um beijo. Beijo, até a semana. Até. Acho, né? Essa é uma condição do analista, do intérprete, lidar com a provisoriedade, sendo que a provisoriedade não é uma incompletude, né? A gente tem que olhar para esse termo como uma possibilidade de um crescimento que nunca vai cessar, nunca. Então, eu já tinha dado uma olhada na fuga, mas não para valer, como dessa vez eu fiz, para apresentar aqui, convidada pela Beatriz, que eu de novo agradeço, e provocada pelo grande culpado de tudo dessa história, pelo Edmundo, né? Que lá para trás, na pandemia, falou assim: vamos fazer uma live sobre a fantasia. Eu falei, eba! Então, o que eu trago hoje para vocês é muito assim, um primeiro momento em que algumas ideias foram fechadas, mas fechadas no sentido de fazerem algum sentido, de terem uma, vamos dizer, uma coerência, ou até eu aceitar que tudo bem, isso aqui tem ligação com isso, é por isso que ele trabalha esse contrassujeito assim, que é o que a gente vai ver. Mas eu sei que eu vou voltar para ela muitas outras vezes e que essa análise vai crescendo até o dia que eu for para outra dimensão. Tá bom? Então, eu queria muito que vocês também recebessem esses estudos aqui como provisórios nesse sentido, e que, sem dúvida, cada um tem um olhar sobre as mesmas questões, tem outras experiências, tem outras obras que vão dialogar, porque cada repertório, né, é único e dialoga com qualquer uma das obras que a gente analisa. Então, vamos lá, eu fiquei bem feliz, fiquei animadíssima, claro. E quando me propõe assim para analisar uma obra dessa, vocês podem saber, eu sou tão facinha, eu aceito na hora. Embora às vezes eu tenha tanta coisa para fazer que eu falo, gente, eu sou louca, mas não tem jeito, assim. Eu não consigo, sabe, dizer não para uma proposta que é mergulhar numa obra dessa, sabendo que as transformações na minha vida vão ser tão intensas que, assim, eu não digo não, não consigo. Tá? Então,